Bom, o mundo tá uma merda, tem um monte de coisa acontecendo agora, todo dia em 2025, né? Coisas absurdas, que beiram o cômico muitas vezes, para dizer o mínimo. Parece que o pessoal tá tudo doido, rapaziada. Na política, na arte. Entrarão na minha casa e normalizarão o absurdo. A gente tá vivendo numa época em que todo mundo tá falando cada vez mais e se entendendo cada vez menos, né? Essa é a sensação que eu tenho. Acho que muita gente tem essa sensação também. E hoje eu queria filosofar sobre isso aqui junto com vocês, meus amigos. Vocês são meus amigos? Porque eu queria filosofar com os meus amigos sobre as causas da confusão em que o mundo se meteu. Não que eu saiba, né? Não tenho aqui a ambição de explicar porra nenhuma, afinal porra nenhuma sou. Mas eu tenho alguns insights, se é que está podendo usar esta palavra estrangeira, e queria compartilhá-los sem muita pretensão, como sempre. Algumas coisas vocês já estão cansados de me ouvir falar, o pessoal que me acompanha, porque eu sempre toco nesses assuntos, nesses vídeos mais filosóficos, mas sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, um jeito diferente de abordar as mesmas questões e deixar mais claro, né? Que nem, por exemplo, a questão de vivermos num mundo de conhecimento altamente especializado, extremamente especializado. Isso por si só não é um problema. Muito pelo contrário, aliás, né? Foi justamente essa capacidade da gente se especializar em questões tão pequenas, em aspectos tão particulares da natureza, que nos rendeu a ciência moderna, a tecnologia que a gente tem hoje. E isso começa lá em Newton, desenvolvendo o método científico, a física clássica, passa por uma série de pensadores durante todo o iluminismo, pensadores de áreas diferentes que se inspiram no sucesso de Newton na física para aplicar o método científico, cada um na sua respectiva área. E isso vai levando a uma sucessão de descobertas, ao desenvolvimento de tecnologias cada vez mais sofisticadas, que culmina na Revolução Industrial lá no século XVIII. Lógico, não é essa a única causa da Revolução, tem todo um contexto econômico, social envolvido, mas claro que o conhecimento técnico acumulado durante todo esse período é essencial, né? O problema é que naquela época, e isso ainda ressona nos dias de hoje, grande parte das pessoas ainda pensa assim, se acreditava que eventualmente a gente chegaria no limite da matéria, né? Como se a complexidade de um sistema fosse diminuindo quanto mais a gente adentrasse ele. Esse é o pensamento reducionista que pauta quase toda a modernidade. Quase toda. São poucos os pensadores modernos que não entram nessa brisa. Hegel e Engels são duas exceções. Mas a maioria parte da noção de que se a gente se especializar bastante o suficiente, uma hora a gente vai entender absolutamente tudo sobre o objeto que está sendo estudado. A gente vai esgotar o objeto. Tá ligado? Hoje essa visão vem mudando, né? O processo é lento, como diria Mano Brown, mas hoje a gente vem desenvolvendo a noção de que talvez sistemas complexos sejam fractais. Um fractal, para quem não sabe, é um sistema que mantém os mesmos níveis de complexidade em todas as escalas, em todas as dimensões, né? Por exemplo, a Via Láctea é um sistema complexo, né? Ninguém tem dúvida da complexidade da Via Láctea. São bilhões e bilhões de sóis se movendo mecanicamente, respeitando as leis da física, interagindo gravitacionalmente entre elas ou com outros corpos celestes, né? Enfim, a Via Láctea é um sistema extremamente complexo. Só que dentro da Via Láctea está o sistema solar. E dentro do sistema solar está o planeta Terra. E se a gente pega para analisar o planeta Terra enquanto um sistema, apesar dele ser infinitamente menor do que a Via Láctea em tamanho, né? Ele apresenta ainda assim um grau de sofisticação, um grau de complexidade que por si só se assemelha e talvez até supere o da Via Láctea como um todo, né? São bilhões e bilhões de seres vivos vivendo na Terra, interagindo a nível biológico, a nível químico, a nível social, né? Enfim, a Terra tem processos muito mais dinâmicos, muito mais imprevisíveis do que a Via Láctea como um todo, que é regida pelas leis mecânicas da gravitação universal. Entende?
E dentro do planeta Terra a gente ainda tem a gente, né? Tem o ser humano, tem o cérebro humano, com bilhões e bilhões de neurônios interagindo entre si, produzindo redes, produzindo sinapses, produzindo memória, produzindo consciência. O cérebro humano, enquanto um sistema, é mais complexo do que o planeta Terra inteiro, que é mais complexo do que a Via Láctea inteira. Uma célula humana já é um sistema mais complexo do que a Via Láctea como um todo, né? Todas as interações que acontecem dentro e fora da célula são muito mais complexas e imprevisíveis do que a Via Láctea como um todo, que pode ser calculada em equações determinísticas, né? Então, essa noção de que a especialização eventualmente poderia esgotar o conhecimento acerca de um sistema não é verdadeira, aparentemente. Porque quanto mais você se aprofunda num sistema complexo, pode ser que mais complexo ele vá ficando. Ou, no mínimo, o nível de complexidade vai se mantendo igual em todas as dimensões, em todas as escalas do sistema. Entende? Eu nunca esqueci, eu estava nos primeiros anos da faculdade e um brother meu tinha conseguido um estágio numa empresa grande lá, e ele estava mó feliz e tal, né, que tinha conseguido o trampo na área. E aí eu perguntei o que ele ia fazer lá na empresa, né? E aí ele me falou lá o nome da posição dele, né, da vaga que ele tinha pego. E eu não lembro exatamente como que era o nome, mas eu lembro que, assim, quando ele falou aquilo não significou nada pra mim, tá ligado? Era como se fosse assim, sei lá, tipo, analista de performance de dados externos, tá ligado? Tipo, um bagulho, tipo assim, um monte de nome, né? E aí eu tive que perguntar, né, tipo, mas o que exatamente você faz, né? Como que é o dia a dia de um analista de performance de não sei o quê, né? E aí ele falou que ele preenchia umas planilhas e depois comparava com não sei o quê e depois enviava para não sei aonde. E a sensação que eu tive no fim foi de que nem ele mesmo sabia o que ele estava fazendo, tá ligado? Ele sabia a parte mecânica, a parte técnica, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não sabia exatamente o que aquilo representava para a empresa e muito menos para o mundo real, entende? É muito parecido, não sei se vocês estão assistindo aquela série Ruptura, está lançando agora a segunda temporada e é fantástica, né? Já é uma das minhas séries preferidas, que, assim, né, ignorando todo o contexto da série, até para não dar spoiler, os personagens eles trabalham numa empresa e a função deles é ficar selecionando uns números na tela e arrastando os números para a lixeira. Eles não fazem ideia do que significam aqueles números, por que eles têm que arrastar para a lixeira, mas é a função que foi dada a eles e eles fazem sem questionar, tá ligado? É isso, né? Isso é um sintoma da especialização excessiva. Porque, que nem eu falei, né? Os níveis de complexidade de um sistema são infinitos. Você pode passar a sua vida inteira se especializando num pedacinho minúsculo da realidade que você não vai esgotar esse pedacinho. Entende? E aí chega uma hora em que você tá tão lá no fundo da coisa que você acaba se alienando de todo o resto. Você trabalha numa empresa lá, olhando aqueles números na planilha, e você não sabe nem o que aqueles números representam no mundo real e como que eles se conectam com outras coisas. Entende? É que nem quando eu converso com alguns amigos que fazem terapia, e eles me contam das conversas que eles têm com os psicólogos, com as psicólogas, né? E isso não é uma crítica à psicologia, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, aliás. Mas, às vezes, conforme eles me falam, né, sobre as conversas deles, eu me pego pensando assim, né? Pô, talvez, se o psicólogo soubesse um pouco sobre economia, soubesse um pouco sobre história, talvez ele tivesse um arcabouço maior de conselhos para dar para os pacientes. Tá ligado? Afinal, os pacientes estão inseridos numa economia, estão inseridos num processo histórico. E talvez para entender exatamente como o paciente pensa, fosse preciso entender com mais profundidade a sociedade onde ele está inserido, né? Só que se a gente vai seguindo essa linha, a gente pode perceber, por exemplo, que o contrário também vale, né? Que o ideal seria que o economista também soubesse de psicologia, de biologia, né? Afinal, a economia emerge de uma organização social de base biológica, né? E para entender de biologia, você tem que entender de química. Para entender de química, você tem que entender de física. Então, olha só, né? O psicólogo perfeito, ele teria que ser formado em física, em química, em biologia, em economia e em psicologia. Lógico que isso é impossível, né? É impossível ser especialista em tudo.
E eu mesmo não me consultaria com um psicólogo que dedicou mais tempo da vida dele estudando outras coisas que pouco tem a ver com a psicologia, né? Então, lógico, né? A gente não tem que acabar com a especialização. A especialização é maravilhosa, ela nos trouxe coisas maravilhosas. Eu mesmo, se não fosse pela minha especialização, eu nem sequer poderia estar trabalhando aqui no Japão, né? O meu visto aqui no Japão é o visto de especialista. Parando para lembrar agora. É um visto de especialista, né? Mas a tendência é que, em conjunto com a especialização, a gente vá aprendendo a manter o contato com o todo, né? A gente não pode perder de vista a maneira como a gente se conecta com todo o resto. Porque senão a gente cai na pós-modernidade, que é onde nós estamos. Nós vivemos numa distopia pós-moderna. Isso é o cyberpunk, na verdade, né? A crítica do cyberpunk, para além da parte científica, da parte tecnológica, está em retratar uma distopia pós-moderna no nível social, né? A pós-modernidade é uma consequência natural da modernidade, do iluminismo, né? É sempre assim, toda ação gera uma reação, né? A história, aparentemente, não é uma bola de neve. Ela é um pêndulo. Ela vai e volta, né? Só que ela não vai e volta exatamente do mesmo jeito toda vez. É um pêndulo caótico. Ou que nem eu costumo brincar dizendo que a história é um pêndulo de neve. É uma mistura de um pêndulo com uma bola de neve. Ele vai e volta, mas ele vai acumulando neve também. Ele vai se transformando a cada volta, né? Eu já falei isso em outros vídeos, que a evolução é um processo irreversível. A entropia é irreversível. Por mais que você tenha animais que resguardem características genéticas que eventualmente voltam a se manifestar milhões de anos depois, o animal não volta a ser o mesmo animal que ele era no passado. Por mais que algumas características possam voltar, elas voltam num contexto diferente, né? Elas voltam afetadas por milhões e milhões de anos de evolução no meio do caminho. A nossa história é assim também, né? As discussões que a gente tem hoje no Twitter não são essencialmente diferentes das discussões que os filósofos tinham lá em Atenas 500 anos antes de Cristo. Só que, ao mesmo tempo que não é essencialmente diferente, também não é 100% igual, né? Porque, como eu disse, é um pêndulo de neve, o contexto atual é diferente. E hoje, o senso comum ocidental, pelo menos, é completamente pautado por essa perspectiva pós-moderna em resposta à modernidade, né? Toda a minha formação acadêmica foi pós-moderna. Eu tive uma formação pós-moderna. E provavelmente muitos de vocês também, que são formados em humanas principalmente. A pós-modernidade foca na desconstrução. Hoje em dia a gente tem esse costume, né, de falar que fulano de tal é desconstruído. Ele é um cara desconstruído. Essa é uma expressão tipicamente pós-moderna, que é um efeito direto da especialização excessiva que começa lá na modernidade, né? A gente se especializou tanto, mas tanto, mas tanto, em pedacinhos tão pequenos da realidade, que a gente desconstruiu a realidade. A realidade está em pedaços na pós-modernidade. As pessoas não são mais capazes de relacionar as coisas, de ligar os pontos, né? Cada indivíduo vive no seu microcosmo fractal, fascinado com o infinito que existe em si. Você pode passar a vida inteira mergulhando em si mesmo, que você nunca vai se esgotar. Mas quanto mais você se afunda em si, mais você se aliena, mais você se esquece que você não existe sozinho. Você existe em relação, você existe em relações. O Alan Watts tem uma frase legal que ele diz que hoje em dia as pessoas pensam tanto que chega uma hora que elas não têm mais nada para pensar senão os próprios pensamentos. Você se afoga em si mesmo. Por isso que a pós-modernidade é essencialmente individualista. Cada indivíduo possui a sua verdade, cada indivíduo é um universo particular. E isso é bonito de certa forma, isso dialoga com as filosofias aqui do Oriente, inclusive. Cada coisa que existe é uma manifestação de todo o cosmos. É ver o mundo inteiro em cada grão de areia, né? William Blake. O universo inteiro existe holograficamente em você, é o princípio hologramático do Edgar Morin. A noção de que o todo está contido em todas as partes. Você é a consequência exata do universo inteiro até aqui. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. O problema é que a pós-modernidade, até por não ser uma religião, como o budismo, como o taoísmo, ela não encontra saída prática nessa incursão.
Na pós-modernidade você não desperta, você não transcende. E aí você não tem para onde escoar o relativismo. Você fica preso no próprio ceticismo e acaba sobrando só a sua verdade particular como sendo a realidade última. Tá ligado? E quando a sua verdade particular conflita com a verdade particular de outra pessoa, como as duas possuem a mesma validade ontológica, tudo que resta é guerrear. O mundo vira uma disputa de verdades, uma disputa de narrativas. Esse é o mundo em que a gente vive hoje, né? Um mundo alimentado pela lógica das redes sociais, em que o algoritmo acaba te fechando em bolhas que só reverberam a sua verdade particular, de modo que você vai se tornando cada vez mais alienado de todo o resto. Você valida ou cancela um discurso dependendo de se ele ecoa na sua bolha ou não, né? O conteúdo, a coerência, a estrutura lógica do discurso vai perdendo importância para os interesses particulares de cada indivíduo, de cada grupo, de cada bolha, né? Isso fica ridiculamente claro no Ocidente. Aqui no Japão isso ainda não é tão evidente, na China também não, aparentemente. Mas na América e na Europa isso é gritante. A cosmovisão das pessoas deixa de ser concebida a partir de um sistema de pensamento e passa a ser composta por uma série de opiniões isoladas, né? Uma colcha de retalhos. Eu já falei isso em vários vídeos, né? Em vários vídeos. É como se você estivesse montando um carinha no videogame. É como se você tivesse uma pool de opiniões prontas dentro da sua bolha de pensamento e você vai escolhendo a dedo as que você gosta e as que você não gosta. Você não entende o raciocínio lógico que leva à concepção daquelas ideias. Você só adere à opinião depois que ela já está pronta, sem nem saber que muitas vezes ela contradiz alguma outra opinião que você já tinha antes. Tá ligado? É exatamente daí que surgem os Keynes Wests, as Emílias Pérez, as Alices Wendel lá da Alemanha, né? Indivíduos cuja existência já é uma contradição, né? Simplesmente porque a realidade para essas pessoas está tão fragmentada que elas já não conseguem encontrar relação entre as diferentes pautas que elas defendem, ou entre o que elas defendem e o que elas são, né? Tudo se resume a uma disputa de poder para tornar a sua verdade particular a norma. Eu não acho que o mundo hoje seja pior e nem muito diferente do que ele já foi no passado, mas eu já consigo sentir o Zeitgeist, o espírito do tempo, o pêndulo da neve da história começando a pender para o outro lado de novo, né? Mais uma vez, o processo é lento e a evolução é irreversível. A modernidade vai ser completamente superada e, em seguida, a pós-modernidade também. E aqui a gente já vai entrando na era da complexidade, a era do pensamento complexo. A teoria da complexidade, no meu entendimento de merda, é a síntese da modernidade e da pós-modernidade, né? A gente supera a linearidade, o mecanicismo, a gente supera o reducionismo iluminista, mas sem perder o rigor científico, e a gente admite a complexidade, a gente admite a interdependência, a recursividade, mas sem cair num relativismo absoluto, né? Quando a gente alcança esse equilíbrio, fica tudo muito mais claro. Alguns princípios da teoria da complexidade, que nem a autopoiese do Maturana e Varela, o princípio hologramático, a dialógica do Morin, os fractais, a emergência, a teoria do caos, a própria cibernética, os atratores estranhos, a mecânica quântica mesmo, né? Quando você entende, você fica tipo Buda. Igual sempre foi, só que 2 dedos acima do chão, né? Em quase todos os meus vídeos filosóficos, às vezes até no Instagram, aparece gente me perguntando se eu acredito ou não em Deus, se eu me considero materialista ou idealista, se eu sou determinista ou não. E eu nunca respondo essas perguntas simplesmente porque eu não tenho resposta para elas. Não porque eu ainda não tenho conhecimento para responder, mas porque da forma como eu concebo o universo hoje, essas perguntas para mim já não fazem sentido. É como se você chegasse para uma pessoa que nunca jogou LOL na vida e perguntasse: você acredita que sedenta por sangue é melhor que hidra raivosa? Tá ligado? Eu não tenho como responder a pergunta
se eu não parto das mesmas premissas que você? Hoje, parece tão óbvio para mim que o ovo não vem antes da galinha, assim como a galinha não vem antes do ovo. Que a consciência não vem antes da matéria, assim como a matéria não vem antes da consciência. Parece tão claro para mim que a causalidade é uma impressão, né? O universo é tipo uma serpente que você vê passando do outro lado da cerca por uma fresta. A fresta é pequena, você não consegue ver a serpente inteira. Você vê primeiro a cabeça passando, depois o corpo e no fim a cauda. A cauda da serpente não é uma consequência da cabeça. A serpente não nasce primeiro só a cabeça e depois vai crescendo o resto do corpo, né? A serpente só existe inteira. Se você pudesse dar a volta na cerca, você veria a serpente inteira, você veria cabeça e cauda simultaneamente lá do outro lado, mas você não pode. Então tudo que te resta é tentar prever, a partir da cabeça, como que vai ser o resto do corpo dela. Que tamanho que ela vai ter, que cor ela vai ter, se vai ter um chocalho na cauda ou não. Entende? A serpente não é uma sequência de eventos. Ela é inteiriça. Você que não consegue ver ela inteira porque você está espiando por uma fresta. Então você pode ter a impressão de que depois que a cabeça passa, ela deixa de existir. Ou que antes de a cauda chegar, ela não existia ainda. Mas a verdade é que tanto a cabeça quanto a cauda sempre estiveram lá simultaneamente. É assim que eu entendo o universo. Um bloco dinâmico, inteiriço, acêntrico, que qualquer pedaço poderia ser o começo e qualquer pedaço poderia ser o fim. Não faz sentido falar de causa e efeito. Não faz sentido falar de materialismo, de idealismo, de determinismo, porque os efeitos são tão essenciais para as causas quanto as causas para os efeitos. Você pode dizer que a serpente começa na cabeça e termina na cauda, mas você também pode dizer que a serpente começa na cauda e termina na cabeça. Ou você pode dizer que ela começa no meio e se estende para os dois lados, terminando na cabeça numa ponta e na cauda na outra, né? Essa escolha depende de você, da sua interpretação, da sua subjetividade. Mas nada disso muda o fato de que a serpente está lá, inteira, desde o começo. Quando você entende que tudo sempre esteve lá simultaneamente, que nada antecede nada, algumas questões simplesmente desaparecem. Tá ligado? E eu sinto que a síntese da modernidade e da pós-modernidade vai nessa direção. A teoria da complexidade vai nessa direção. O conflito não vai terminar com um lado vencendo o outro. Tá ligado? A gente não vai responder as perguntas que faltam e descobrir quem estava certo e quem estava errado. A gente vai perceber que as perguntas em si não fazem sentido. Tá ligado? Essa é a minha brisa. E esse vídeo, no final, acabou ficando um pouco mais poético do que eu imaginava. Eu costumo falar assim, mano, na real. É que nos vídeos eu não gosto de ficar falando desse jeito porque eu tenho medo que fique soando um bagulho meio obscuro, assim, tá ligado? Um bagulho meio... Enfim, eu tento tornar o bagulho mais claro possível, às vezes fazendo até brincadeira e tal, pra não ficar soando como se fosse obscurantismo, tá ligado? Mas, enfim, é isso, mano. Acho que eu sou um poeteiro. Eu sou um poeteiro natural. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Espero que tenham entendido alguma coisa. E desculpa aí se falei alguma merda. Estamos voltando aí na ativa. Tá tendo live toda semana lá no Twitch. E é isso, mano. Beijos e até a próxima. Tchau.